Bom dia, meus amigos, meus irmãos do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam bem-vindos mais uma vez, mais uma quarta-feira, ao nosso compromisso diário aqui, Nosso encontro, Os nossos grãozinhos no caminho de hoje, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Hoje o Evangelho traz para a gente o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome e, vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E, tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a essa montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas, quando perscrutadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito disso se tirou. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração, numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão no nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem suas instruções. Por isso, são dotados de faculdades para esse efeito. Nestes tempos de renovação social, têm uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a fazem servir às coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares dão frutos malsãos, se recusam em torná-la proveitosa para os outros, se dela não tiram proveito para si mesmos em se melhorando, eles são como a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar, e os deixará tornarem-se a presa dos maus espíritos. Muito bem. E nós somos árvores que dão frutos? Ou somos só uma árvore cheia de folhas bonitas, verdes? Como nós somos? Essa parábola é para a gente pensar um pouquinho, Porque Deus deu para a gente a oportunidade de sermos
produtores de frutos bons, saudáveis, que vão levar o alimento, né? Que vão ser, desculpem, o alimento para muitos e para nós mesmos. Mas nós estamos produzindo frutos ou nós estamos como a figueira fora da época do fruto, só cheio de folhas e flores, né? Vamos pensar um pouquinho nisso, porque Deus dá para a gente a oportunidade, principalmente para nós que somos médiuns, a oportunidade de sermos instrumentos dos Espíritos, para trazer para a humanidade muitas coisas boas. Mas nós estamos sabendo utilizar isso em nosso próprio benefício? Nós estamos sendo úteis a nós mesmos? Vamos pensar um pouquinho nisso, gente, né? Vamos pensar um pouquinho nisso, porque nós não viemos aqui também para sermos somente uma árvore com flores e folhas. Nós viemos aqui também para produzir frutos. Então, se nós estamos produzindo frutos, é hora da gente analisar também qual tipo de fruto que a gente está sendo. A gente está produzindo. A gente está produzindo um fruto bom que vai trazer coisas boas para as pessoas que comerem. Elas vão sentir aquele gostinho gostoso do fruto bom. Ou o fruto que a gente vai produzir, está produzindo, amarga na boca das pessoas. Isso eu estou falando, né, de forma figurada. Mas nós estamos trazendo coisas boas, nós estamos falando coisas boas, nós estamos exemplificando as nossas palavras com coisas boas. Vamos ver, vamos pensar, né? E vamos mudar o que for preciso mudar. Porque se nós temos hoje a condição de levar uma palavra boa, uma palavra amiga, de fazer alguma coisa boa em prol da humanidade, em prol dos homens que estão ao nosso redor, mas nós não sabemos valorizar isso, nós não utilizamos bem esse dom que nós temos da palavra, né, do conhecimento, isso vai ser retirado da gente. Nós vamos ser igual Jesus falou para a figueira, né, que ninguém coma dos seus frutos. Quer dizer, se nós estamos sendo ruins, se nós não estamos, ruins entre aspas, tá? Se nós não estamos utilizando bem o que temos, ninguém vai ficar bem com isso. Ninguém vai comer dos nossos frutos. Porque esses frutos vão ser ruins, vão ser malsãos, não vão ser saudáveis para essas pessoas. Então vamos pensar um pouquinho, se a gente quer se alimentar de bons frutos e fazer com que os outros também se alimentem com esses frutos, ou se nós vamos ficar aí só cheio de folhas e flores, sem produzir nada que possa ajudar alguém. Bom para pensar hoje, bom para pensar essa semana, né? Pessoal, o Livro dos Espíritos hoje traz o capítulo 6 ainda, na Vida Espírita, questão 304, na lembrança da existência corporal. O espírito se lembra de sua existência corporal? Sim, quer dizer, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi, e te asseguro que por vezes se ri apiedado de si mesmo. Como homem que, atingindo a idade da razão, ri dos excessos de sua adolescência ou das puerilidades de sua infância. Então o espírito, ele vai se lembrar assim das suas existências, não é só uma não. Quando ele fica livre do véu, né, do véu do esquecimento, ele tem a lembrança das suas existências passadas e da sua última existência.
e muitas vezes ele vai rir de si mesmo, né? Vai rir de si mesmo, com piedade, pelo que ele fez ou pelo que ele deixou de fazer, né? Mas ele vai rir de si mesmo às vezes. Então o espírito se lembra sim do que viveu nessa vida, na última vida dele reencarnado, e se lembra das outras encarnações também. Tá bom? É isso aí que eu tinha para falar para vocês hoje. Para nós, né? Para nós hoje. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima quarta-feira, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, né? E até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer também. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.